Fala trader, muito boa tarde para vocês. E aí galera, como é que foi o dia de vocês hoje? Como foi o dia de operação? É, Mais especificamente no mini índice, né? Como eu falo para vocês sempre, é o ativo que a gente tem analisado aqui todos os dias. Mas o Price Action funciona em qualquer ativo, beleza? Pessoal, hoje eu particularmente achei um dia um pouco mais difícil de operar. Da semana, eu acredito que foi o dia mais complicado. Acredito que foi o dia mais difícil, pelo menos para mim. Porém, nesses dias eu sempre procuro esperar um pouco mais, esperar uma movimentação que eu consiga ter um pouco mais de clareza, que é para que a gente possa ali conseguir tirar o nosso melhor do mercado, beleza? E vamos para o nosso estudo de hoje. Vamos ver quais foram as melhores movimentações, o que que o preço fez hoje, principalmente no horário da manhã, que é o horário que a gente opera, beleza? Vamos abrir aqui e vamos lá. Então, pessoal, hoje, para mim, a movimentação da manhã foi uma movimentação bem complicada. O mercado abriu com gap e deixou aqui uma primeira barra sendo um pavio, a segunda barra uma boa barra de venda. Aqui poderia até ser considerado uma venda, tá? Aqui foi uma venda, foi uma venda. Eu não fiz, mas foi uma venda. Dentro da metodologia, aqui é uma venda. Só que quando o preço não desenvolve, você teve aqui duas possibilidades de sair sem prejuízo aqui, tá? E aí, se você está numa venda e tem um setup do lado contrário, galera, a gente tem que encerrar a operação, beleza? E aí o mercado ficou nessa lateralidade. E aí eu consegui enxergar aqui um triângulo nessa região, tá? E aí quando a gente fala de triângulo no price action, pode ser não necessariamente ali um triângulo perfeito, tá? Mas tudo aquilo que remete ali a três puxadas, o All Brooks considera um triângulo. Até mesmo uma lateralidade estreita para ele é um triângulo. E uma lateralidade ela é um modo rompimento, tá? Então, em lateralidades e modo rompimento, a gente procura comprar baixo, vender alto. Caso de rompimento, se você tiver a favor do rompimento, melhor ainda. Nesse caso, a probabilidade de rompimento para ambos os lados é de 50%. Nesse caso em específico, do estudo que eu fiz de triângulo do All Brooks, ele fala que quando a gente está a favor da tendência, a gente tem uma leve probabilidade maior a favor da tendência anterior. Só que, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele entende que se esse triângulo for no final de uma tendência, for tarde em uma tendência, essas são as palavras que ele usa, a gente pode acreditar que ele seja uma bandeira final, beleza? Então tem toda essa questão. E aí um outro detalhe que eu quero falar para vocês aqui só nesse pedaço aqui de movimentação aqui de 18 barras é o seguinte, que quando a gente tem uma lateralidade, galera, a gente indica que você fique fora dessa movimentação. Não opera nisso, porque é nesses dias que você vai ter gatilho para todos os lados e provavelmente os rompimentos serão falsos e você vai ser estopado. E aí, às vezes, aqui em 17 barras, você pode ter feito 5, 6, 7 operações e ter acabado com o dia ou até mesmo com a semana nesse range aqui, entendeu? Então aqui a gente teve uma barra de gatilho, eu achei muito estranho depois da primeira movimentação do dia, não fiz essa venda. Depois você teve uma correção aqui, uma outra possibilidade de venda que eu também não aceitei. Mercado falha rompimento uma vez, mercado deixa aqui uma possibilidade de compra, já que a gente tinha um fundo duplo. Então assim, é muita movimentação errática dentro de uma lateralidade, tá? Movimentações que funcionam bem dentro de lateralidade. Triângulo e H2, mas sempre baixo na lateralidade no caso da compra e sempre alto na lateralidade no caso da venda.
A barra 15, eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei tentado. Eu até mandei lá no grupo que a gente tem aqui, um grupo de estudo, eu enviei essa barra 14, ela é uma venda, tá? A gente tem uma boa barra saindo da média móvel. Nós temos uma possibilidade de cunha e topo duplo aqui. Eu acreditei nessa barra aqui. Porém, compradores não deixou nem mesmo que ela fosse acionada. Vocês podem ver aqui, ela nem foi acionada. A barra 15 não veio nem um tique abaixo dela. Então, eu já desisti dessa operação. Tinha colocado a ordem, quando não acionou e ela fechou aqui em cima, eu saí da operação. Em seguida, o que nós tivemos? Uma tentativa de rompimento, tá? Uma tentativa de rompimento pro lado a favor da tendência anterior. Eu só não entrei nessa venda aqui, galera, porque a barra fechou com muito pavio, então não quis aceitar a barra 18 nem a barra 19, tá? Quando a barra 19 fecha dentro dessa região aqui, falhando o rompimento, e a barra 20 fecha dessa maneira, revertendo várias outras barras aqui para trás, eu aceitei essa compra aqui, beleza? A compra da barra 20 foi a nossa compra oficial de hoje. E outro detalhe, lembra que eu acabei de falar para vocês aqui sobre a questão de na lateralidade você conseguir enxergar muitas coisas? Você tem que analisar o lado que tem mais interesse, que tem mais força compradora, beleza? E aí, vamos lá. Eu deixei tudo riscado aqui, mas foi propositalmente, tá? Vamos lá. A gente tinha aqui 1, 2, 3 puxadas. Isso é uma cunha, beleza? Como a barra do meio aqui, a perna do meio passou, ela é uma cunha truncada, mas ainda assim uma cunha. E a cunha truncada, ela tem muito essa ideia de 3 puxadas, como se fosse uma puxada menor e um fundo duplo. Então, a gente tem uma cunha, podemos considerar um fundo duplo aqui nessa região, beleza? E o triângulo com uma falha de rompimento. Então, a gente tinha 3 confluências aqui que a gente poderia usar a favor da nossa operação. O que tinha de ruim nessa operação? A média abaixo da média, uma lateralidade abaixo da média, ela favorece os vendidos. Mas essa barra aqui, galera, ela foi um divisor de águas para mim. Quando a gente tem uma barra desse tamanho, fundo na lateralidade e tarde numa tendência, sendo esse triângulo aqui poderia vir a ser uma bandeira final, assim como ele foi, a gente tem a premissa de vir buscar o outro lado da lateralidade. Nós estamos fundo na lateralidade, então a gente está comprando uma H2, uma barra de sinal dentro de uma cunha e um topo duplo, que todo topo duplo é uma H2. O mercado simplesmente veio fazer o que ele tinha que fazer, veio buscar o outro lado da lateralidade, tá? E aí, a barra 23 para mim foi uma barra climática e alta na lateralidade, nós encerramos exatamente aqui, tá? Nós encerramos no fechamento dela, depois o preço veio fazer uma outra premissa de mercado. Sempre que a gente tem um triângulo, em algum momento do dia ele vem buscar o que eu já falei para vocês em outras vezes, o vértice, tá? Ele vem buscar o centro do triângulo. E aí o preço veio exatamente aqui. E aí, galera, depois disso, eu não estava mais no gráfico, então o que eu sempre falo para vocês, se você não fez ali até meio-dia, 1 hora, o resto é história. Depois disso, o preço simplesmente ficou aqui nessa deriva, subindo nesse canalzinho aqui estreito, mas, sinceramente, sem muita ação de preços, né, aqui. Então aqui o mercado acabou ficando sem volatilidade, digamos assim. E outro detalhe, quando a gente tem o rompimento desse triângulo aqui, ele tentou romper para baixo, falhou. Tivemos aqui um teste no lado oposto, também falhou o rompimento, na verdade não chegou nem a tocar aqui na máxima do dia. Teste do vértice veio nesse canalzinho aqui, estreito de alta, beleza?
E aí aqui, eu não sei o que que foi, mas com certeza alguma notícia, alguma coisa, mas enfim, o mercado, galera, ele precifica tudo. Então assim, tudo que acontece, você vai ver dentro do gráfico. Eu não preciso estar indo olhar uma notícia para saber que alguma coisa aconteceu nesse horário aqui para dar essa movimentação. Isso aqui não é um tipo de movimentação normal para o período da tarde. Não sei, talvez algum resultado de alguma pesquisa das eleições, enfim, pode ser qualquer coisa que tenha movimentado isso aqui, tá bom? Alguma coisa até lá do exterior mesmo, da guerra, alguma coisa do dólar, não sei. Para ser sincero com vocês, eu ainda não vi o que, que pode ter ocasionado essa movimentação. Mas a movimentação aconteceu e para a gente também não interessa qual foi a notícia. O importante é que o gráfico está demonstrando. E aí nós tivemos o rompimento do triângulo na hora da notícia e o preço veio exatamente fazer o que ele tinha que fazer. Faltou aqui alguns pontos aqui para pagar a projeção do triângulo. Então, era uma possibilidade aí para quem opera tarde. Se teve paciência no teste aqui do triângulo, fez essa compra aqui, que eu acho que seria a compra mais plausível, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Depois disso, a compra mais plausível, na minha opinião, seria essa. O mercado subiu nesse canalzinho estreito aqui, mais derivando do que tudo. E depois de, acho que umas 2 horas aqui que você fez essa compra, né? 1 hora e pouco, o mercado foi lá pagar o alvo. E aí, assim, isso aqui não é normal acontecer. Mas, quando acontece, geralmente ele busca projeções. Beleza? No período da tarde, tá? Na grande maioria das vezes, isso aqui pela manhã é bem fácil de acontecer. E aí, depois disso, como eu sempre falo para vocês, galera, se você não fez dinheiro aqui, cara, esquece, o resto é história, beleza? E a nossa operação do dia, como eu sempre deixo aqui para vocês, o que a gente fez, né, no dia, nós fizemos, tinha aquela premissa daquele triângulo, acabei comprando a barra 20, logo acima dela, e o mercado veio buscar a nossa região aqui em cima, pagando. Eu saí no final dessa barra, ele não chegou a pagar 865 pontos, tá, galera? Eu acredito que a gente fechou aqui com uns 700 e alguma coisa, tá? Mas enfim, a premissa que ele tinha que fazer, ele veio. O gráfico, ele demonstra o sentimento do mercado, tá? E aí, robôs, eles vão acompanhar isso, mas a grande maioria das pessoas que operam são pessoas que têm sentimentos. E aí o cara tem dinheiro aqui. Vamos lá, por exemplo, aqui nessa falha de rompimento aqui, teve desistência de vendedores, compradores entraram aqui. Então, quem comprou aqui, ele comprou, mas com o pensamento de que ele viria buscar essa região. E aí, como o mercado veio com toda essa urgência barra climática, todo mundo que tá fazendo essa grana aqui, galera, o cara tá realizando aqui. E aí o preço não chegou nem a tocar aqui na máxima do dia até esse momento, né? A máxima do dia era essa aqui da abertura. Enfim, e igual aqui, igual nessa região. A gente tem uma movimentação aqui que tá vindo de uma movimentação suave, né, digamos assim, sem muita volatilidade. De repente a gente tem essa explosão aqui. Quando tem essa explosão, quem está comprado começa a pensar, rapaz, isso aqui vai voltar de uma vez. Por quê? Porque isso aqui não é normal. Isso aqui não é uma movimentação normal para o horário. E aí ele começa a realizar antes mesmo do movimento projetado, o que gerou toda essa realização aqui. Beleza? Então, basicamente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham saído no lucro hoje, tá? E se você quiser receber esse material aqui, galera, não se preocupe que não estou vendendo, tá? Só entra no nosso grupo. Tem aí o link na descrição do vídeo aí. Entra no nosso grupo no WhatsApp. Todo dia eu tô colocando lá os estudos que eu faço, tá? E aí, para ficar ali aquela mensagenzinha para a gente poder decorar, né, e poder fixar na nossa mente, e quando isso acontecer novamente, a gente já tá
vacinado, beleza? Um triângulo é uma lateralidade estreita. Quando o triângulo em uma tendência, podemos considerar uma bandeira final. Deixa eu ajeitar isso aqui que não tá legal não. Um triângulo é uma lateralidade estreita. Quando tarde, aqui é tarde, galera, não é trade. Quando tarde em uma tendência, podemos considerar uma bandeira final. A probabilidade de rompimento favorece levemente a tendência anterior. No caso de hoje, foi uma bandeira final, tarde. Eu quero escrever trade mesmo. Tarde na tendência, beleza? E aí, vamos aqui pro profit. Quero mostrar para vocês aqui. 5 minutos. Mostrar para vocês aqui exatamente isso. Quando nós temos mais de 20 barras abaixo da média, a gente já pode considerar uma tendência, tá? E aquele triângulo que a gente tinha era esse triângulo aqui nessa região. Tarde nessa tendência de baixa aqui no intraday. Se a gente está operando o gráfico de 5 minutos, a gente tem que considerar a tendência do 5 minutos, beleza? Se você estiver operando num gráfico maior, então considere a tendência do gráfico maior. Outro detalhe aqui, triângulo abaixo da média móvel aqui, ou seja, na tendência de baixo, a probabilidade de rompimento seria para baixo. Porém, como eu falei, a gente acabou tendo aqui um duelo de premissas. Por quê? Porque ele está abaixo da média móvel, porém tarde na tendência. Então, ele acabou sendo uma bandeira final que confluiu aqui com aquele fundo duplo que eu falei para vocês, possibilidade de uma cunha e desistência aqui dos vendedores justamente na barra 20, beleza? Outro detalhe, quando a gente tem esse triângulo aqui, ele fala que tem uma probabilidade maior de continuidade quando ele tem até 20 barras, beleza? Se a gente tem um triângulo aqui de mais de 20 barras, eu acredito que ele fala entre 15 a 20 barras, a nossa probabilidade acaba ficando equiparada, tá? 50 a 50. Tem 50% de possibilidade de um rompimento de baixa e de um rompimento de alta, beleza? Basicamente, essa é a premissa dos triângulos. E para finalizar, os triângulos, eles nem sempre são perfeitos para ele, tá? Ele considera até mesmo... deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Por exemplo, aqui. Ele considera isso aqui um triângulo. Se a gente tem essas 3 puxadas para baixo e 3 puxadas para cima, aqui ele também considera como um triângulo, tá? Isso aqui pode ser considerado um triângulo. Ou seja, qualquer lateralidade com 3 puxadas, ele considera um triângulo. Então, assim, a questão de entender, sempre que você ouvir falar triângulo no price action, entenda como lateralidade estreita. E a possibilidade das 3 puxadas. Não espere um triângulo perfeito, tá? Não espere um triângulo perfeito para você entender essa movimentação como um triângulo, tá? E aí, sempre que você vê esse tipo de movimentação, sempre espere ou uma reversão ou uma continuidade do movimento, beleza? E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Se você saiu positivo, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo como é que foi seu dia e comenta também aí o que você achou da nossa análise de hoje, beleza? Curte e se você quiser entrar no nosso grupo, o link tá aí abaixo, beleza? Valeu, pessoal!